E agora a conversa é motivadora e muito inspiradora, uma verdadeira oportunidade para todos nós, porque estamos recebendo aqui em nosso estúdio o juiz eleitoral, doutor Eustáquio Inácio, e eu já quero iniciar, doutora, te agradecendo muito por ter aceitado esse convite, estar aqui, nos dando um pouquinho do seu tempo e compartilhando a sua história com a gente. Muito obrigada, é uma satisfação enorme te ter aqui. A alegria é toda minha, né? Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Nossa, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é complicada, né, doutor? Então eu sei que você ter um tempinho para vir aqui, estar com a gente, passando um exemplo, porque eu já conversei um pouquinho antes com o doutor, aqui antes de iniciarmos esse bate-papo, vencer pelo trabalho e pelo estudo é algo que a gente precisa ressaltar, né, doutor? Sim, eu sempre digo que nada resiste ao trabalho e o estudo ele pode mudar a vida de uma pessoa, com certeza. E é uma esperança que a gente traz, né, para todo mundo, porque às vezes eu acredito que cada um enfrenta seus obstáculos na vida diariamente, desde que a gente nasce. Então, quando a gente vê um exemplo como o do doutor gritando aí na nossa frente, você fala, olha, há uma saída, temos uma chance de mudar a nossa vida, né? Sim, eu estava me lembrando que a minha mãe conta, né, com muita emoção que minha primeira batalha foi já ao nascer, né? Eu sou gêmeo, então na época, nos anos 80, não tinha a modernidade de hoje da medicina em saber com antecedência, então o médico descobriu que tinha mais um na hora do parto. E aí, o meu irmão, que tinha um tamanho normal, digamos assim, foi retirado e eu fiquei ali numa situação difícil, demorou mais de 2 horas para conseguir me tirar, né, com forceps, que chamam, e eu nasci com 1,50 kg. Nossa, doutor Eustáquio, dessa parte eu ainda não sabia. Então, realmente, venceu desde o momento do nascimento, né, doutor? De lá, a minha mãe conta, né, com muita emoção, que eu fui para UTI neonatal, né? Sim. E aí foram os primeiros dias de muita angústia, inclusive o meu nome, que é uma homenagem ao meu avô, a minha mãe conta hoje, né, dizendo, eu não gostava muito desse nome, eu não queria, e quando o meu pai resolveu colocar o nome, foi lá e registrou. Naquela época o pai pegava e ia lá. Já ia, direto. E quando voltou, ele disse, olha, já registrei e tudo mais, só basta saber agora quem vai ser Euclides e quem vai ser Eustáquio. E aí a minha mãe, ali meio desconsolada já, né, achando que eu ia morrer, ela falou, não, então põe nesse aqui. Ô, doutor, olha... E já vai morrer mesmo. Doutor, mas viu que não foi isso que aconteceu, né? E o doutor é um vencedor desde que nasceu. Doutor, já está há 7 meses no Tribunal Regional Eleitoral. Eu acredito que esses 7 meses foram algo transformador na sua vida, né? Sim, é um sonho realmente, né? Que eu estou... 7 meses mesmo? 7 Tem meses. mais, eu acho. Tem 7 meses. 7 meses. 7 meses. Fez agora dia 7 de maio. Sim. Então, realmente, eu nunca imaginava, né, que eu pudesse exercer um cargo de tanta relevância, Sim. respeitabilidade e responsabilidade Sim. também, né? Mas em algum momento da vida surgiu a oportunidade, um grande amigo, né, me disse, poxa, por que você não concorre, né, nessa lista? Sério que foi assim uma conversa? Um grande amigo, que foi meu primeiro patrão, né, como advogado, meu incentivador, que quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o Dr. Valber Melo. E ele me disse, abriu a inscrição, né, para advogados se candidatarem a esse cargo. E eu falei, como eu? Não. Ele falou, sim, por que não? Você pode, você tem todos os requisitos, vai. Eu falei assim, sexta-feira eu falei, vou pensar. E aí conversei com Deus e na segunda-feira eu falei, vou aceitar esse desafio, né? E foi
É uma luta grande, foram quase 2 anos, né? De preparação? De preparação, são 3 fases e aí... Ah, e durante o concurso? Porque tem a primeira Sim. fase de documentos na OAB, você tem que ter pelo menos 10 anos de advocacia, tem que ter uma reputação ilibada, não pode ter nenhum processo, né, disciplinar. E depois passa para a fase do Tribunal de Justiça, onde é feita a escolha por todos os desembargadores. E aí, depois disso, vai para Brasília, porque a escolha é feita pelo presidente da República, né? Sim. Então, são etapas longas e, assim, a parte política é bem incerta, né? Não tem como você... Eu imagino. Doutor, e às vezes quando a pessoa pensa, né? Olha, para ser juiz, pensa só, ele estudou muito. Mas é muito mais que isso, não é apenas só estudar. Você realmente tem que ter um conjunto, né? Sim. Para conseguir galgar esse lugar. Porque a nossa Constituição, ela permite 2 formas, né? O do concurso público, provas e títulos, e nos tribunais é feita uma escolha entre advogados, promotores que já têm uma atuação. Sim. E aí são escolhidos, né? No âmbito estadual pelo governador do estado e no âmbito federal, né? O TRE é um tribunal federal, pelo presidente da República. Então, isso intimida mais ainda, né, doutor? Sim. Agora eu entendi o porquê, doutor, porque o doutor já enfrentou vários desafios na vida. E foi uma pessoa que, de uma altivez, né? Eu acho assim que você acreditar no seu potencial, você fazer acontecer, construir as suas oportunidades, não aceitar, não se acomodar naquele momento, naquela condição que te impuseram na vida. Sim. Então isso aí são traços que o doutor já tem em si, já superou muita coisa. E quando surgiu essa oportunidade, o doutor hesitou, né? Eu falei, hesitei. Como assim? Eu hesitei, até no meu discurso de posse, eu disse, né, que a lista, a busca, né, lá em Brasília, ela é bem cansativa, exaustiva, você tem que ter apoio político, né? Sim. E em vários momentos de exaustão eu pensei em desistir, falei, meu Deus, é muito difícil, né? E está aí, firme e forte, graças a Deus, né, eu doutor? era dos 3 o mais improvável, né? Sério? Assim como no meu nascimento, né? Eu era dos Doutor... 3 o mais improvável. Sim, e na fui realidade escolhido. Foi algo que surpreendeu, foi. Né? Mas uma Surpreendeu surpresa positiva, né, doutor? Sim. O doutor é muito espiritualizado, né? A gente Sim. já percebe de início. Isso foi algo de família? Que a sua mãe a minha mãe, ela é muito cristã, né? Estudou no Colégio de Freira, em São Paulo. Por 15 anos, Olha. Ela ficou no Colégio de Freira, então ela é uma pessoa de muita fé, né? Tanto é que naquela fase a reta final ali, onde já estava lá para o presidente da República escolher, Sim. E eram 3 nomes, e os outros 2 advogados eram grandes advogados, renomados. E aí eu falava, mãe, eu não sei. E ela disse, não, eu tô de joelhos aqui, eu tô de joelhos no chão e vai dar certo. Como que é o nome da sua mãe? Dona Luísa. Dona Luísa colaborou na energia, né? Com certeza. E ela acreditava também no potencial do filho por toda essa trajetória, né, que muitos já conhecem, mas eu quero que o doutor nos conte um pouquinho também. Como é que foi esse início? Quando a gente teve o contato com a sua história em relação a ter vender água na rodoviária, na sua idade, quantos anos que você tinha, doutor? Quando eu comecei a vender água na rodoviária, eu tinha 11 anos. 11 anos. Mas com 9, nós já começamos a trabalhar um pouco antes. A minha mãe, meus pais, por motivos que na época eu não soube, né? Eu era muito criança, se separaram. E aí a mãe reuniu a gente e falou assim, agora vamos ter que trabalhar para ajudar em casa, né? Sim. Muitos filhos. E daí eu e meu irmão gêmeo começamos a vender picolé. Olha, a gente vendia aqui mesmo, nesses bairros. E a gente andava juntos porque, né, éramos muito franzinos
Proteção também, proteção, aí poderia alguém tentar Sim. roubar nosso dinheiro, roubar os picolés. Então a gente andava essas ruas aqui do bairro Alvorada, Consil, até no Araés ali, né? Vendendo picolé. Olha só, muito novo. Porque bem 11 jovens. anos, 9 na realidade, já deu os primeiros passos, né? A gente estudava de manhã e aí vendia picolé à tarde, que é quando o pessoal mais gosta de chupar picolé, mas quando o sol é mais quente também. O calor de Cuiabá. E aí depois de um tempo, a gente achou que não estava ganhando muito, chupava alguns picolés também. Não resistia, né? E aí fomos engraxar sapato na rodoviária. E aí ali começamos a engraxar os sapatos e tinha alguns engraxados que infelizmente faziam coisas erradas. Sim. É um ambiente complicado. Cobrar mais do cliente, ameaçava jogar tinta se não pagasse. E aí a gente começou a ficar incomodado, né? Porque a gente sempre foi de uma família com uma criação muito certa. Mas estando na rodoviária a gente reconheceu o projeto que existia do Juizado de Menores, que era para os meninos que vendiam água e frutas ali no desembarque, aliás, no embarque da rodoviária. Sim. Então, largamos a caixa e fomos para tentar nos inscrever. Nossa mãe foi junto e falou, eu tenho 2 aqui que eu quero colocar eles para trabalhar. E aí nós fomos aceitos nesse programa que o Juizado de Menores mantinha, né? Nossa, então foi estar lá, né, Sim. fazendo aquele movimento que conheceu o projeto. E esse projeto foi muito importante, Sim, doutor. E aí a gente começou a vender água com 11 anos. Era exigido que estudasse, né? Não podia simplesmente chegar e entrar, não era aceito qualquer um. Os pais tinham que se responsabilizar e também falar, olha, eles vão continuar estudando. É um projeto bem interessante. Na época, o doutor Inocêncio e o doutor Ojeda, né, o juiz do Juizado de Menores da época. E aí, dos 11 aos 15, foi aquela rotina, né? Estudando de manhã e à tarde a gente vendia água na rodoviária. Doutor, ter contato com o projeto, assim, participar na realidade, eu acredito que mudou muito a visão do senhor, né? Sim. E isso reflete até nos dias atuais. Sim, com certeza. Eu acho que o projeto era interessante porque tinha o objetivo de não deixar aqueles jovens ali, né, na flor da idade, ociosos e tendo contato com coisas erradas, né, como drogas, delitos e etc. Então, mostrou para os jovens já em tenra idade que, querem trabalhar, tá aqui, tem trabalho, tem né? Oportunidade, Sim. aqui tem um caminho a seguir, um caminho do bem, né? Sim. Um caminho com oportunidades. Sim. Que tira você do... Eu acredito que a rua, né, em si, traz de tudo, né? Sim. Coisas boas, coisas ruins, aprendizado, mas a grande maioria, infelizmente, vai pelo caminho que seria o mais fácil, né? Eu acredito que no momento da vida. Sim, observava na época que vários garotos da idade próxima ali preferiam cometer pequenos delitos ou simplesmente ficar vagando por aí sem fazer nada, porque achava que o trabalho era muito pesado, né? E coincidências ou não, dos amigos que trabalharam comigo lá, 90% são pessoas honradas, não se desviaram do caminho certo, que é do trabalho, né? Você vê esse projeto apostando no nosso futuro, né? Sim. Na futura geração. Exato. Então, o doutor ser fruto de um projeto desses chama atenção, inclusive, né, das pessoas que estão aí, que tem a possibilidade de apostar, né, na nossa futura geração, né, doutor? Eu acho que a sociedade públicas, não pode ignorar o fato de que os jovens, eles têm muita energia. Sim. E essa energia toda tem que ser focada em coisas boas, né, em estudo, em esporte, em trabalho. Sim. Né? Não podemos deixar os jovens ali ociosos, porque senão, invariavelmente, alguns vão tomar um caminho errado, ou vão fazer coisas erradas, ou não vão fazer nada, o que é ruim também. Deixa a vida o que é um me levar, né, desperdício doutor? também, né? Eu Sim, acho que com certeza. todo mundo tem seus dons e os jovens, tem muitos jovens talentosos. Sim. Né? E tem que ser bem aproveitado. Quando você olha e fala, nossa, um garoto desse, quantas coisas boas poderia
fazer na vida, né? Um talento desperdiçado. Então, é muito oportuno a gente ressaltar sobre isso. Doutor, na sua família, são 2 irmãos apenas? Não, na verdade, nós somos em 13, 13? Né, no total. 13 irmãos, 12 vivos atualmente. Então, a minha mãe já veio de uma família numerosa, meu pai, e nós éramos em muitos irmãos. E eu e o meu irmão, os caçulas. Família grande. Os caçulas. Caçulas. Sim, eu sou o caçula do caçula. E eu nasci por último. O Euclides também atua na área jurídica? Não, o Euclides não atua na área jurídica, mas a gente está junto até hoje. Junto até Sim. hoje. Mas o doutor já tinha, desde sempre, uma aptidão pelo direito? Eu sempre fui muito comunicativo, né? E sempre soube argumentar bastante, então... Até para a venda, né, doutor? Exatamente. Então, era um sonho, começou um sonho do meu pai, mas que